já estava meio precificado que isso ia acontecer. Olha só, abro aspas. Hugo Mota se torna sócio do prejuízo nacional ao manter Eduardo Bolsonaro sem qualquer penalidade no cargo de deputado federal, pago com dinheiro público para que ele passe 24 horas por dia tramando contra o Brasil. Obrigada, gente, está aí na tela. A frase, como eu digo na coluna, é de um integrante do primeiro escalão do governo Lula. Então, não é só uma frente de pressão, foram várias, né? E encontrou também eco em setores do Supremo, que considero, abro aspas, uma vergonha o filho do ex-presidente não ter sido alvo de qualquer medida pelo Conselho de Ética. E aí vem o ministro do Supremo Tribunal Federal falando. O que se tem muito claramente é cometimento reiterado de crime de lesa pátria. Ontem, o ambiente azedou muito depois das novas sanções publicadas. A gente trouxe isso aqui na conversa, Diego, que a gente teve na edição do All News de ontem, a ponto dos ministros do Supremo dizerem: olha, se tinha disposição de ouvir, de participar, de dialogar a respeito de um eventual projeto que remodulasse penas para quem atenta contra o Estado Democrático de Direito, isso acabou. Não tem mais clima. E azedou muito para cima de Eduardo Bolsonaro. Então, o Hugo Mota, na semana passada, entregou tudo o que o bolsonarismo e a direita pediam. PEC da blindagem e PL da anistia sem texto, que ia ser trabalhado para virar o que o Paulinho da Força está chamando de PL da dosimetria. Mas a corda foi tão esticada que essa semana ele está sendo obrigado a puxar um freio e a atender os outros entes institucionais que veem o que está acontecendo e falam, de fato, né? O deputado já estourou o limite de faltas. Ele nem sequer conseguiu votar Sarza, Couto e Letícia, como Letícia sabe, a urgência do PL da anistia, porque ele não conseguiu acessar o sistema de lá, disse que estava com problema o sistema. E é premiado com uma liderança. Então, né, foi chamado ali, digamos, a uma mínima razoabilidade. Obviamente, daí para caçar Eduardo Bolsonaro são outros 500, vamos ter que acompanhar. Vamos acompanhar. Letícia, e você? O Centrão tá bem cansado do Eduardo Bolsonaro, né? Por todas essas razões que Dani estava levantando agora, costurando esse cenário. Eles não aguentam mais. Eles falam, bom, a gente tá sempre, toda hora, estica a corda, toda hora ultrapassa um limite novo. A sanção contra a Viviane Barres, a mulher do Alexandre de Moraes, foi algo assim, foi muito pesado. Tanto para o Supremo, como para o Congresso, para a Câmara e para o Senado. Porque por mais que o Eduardo e o Paulo já fizessem ameaças ao longo do ano, era sempre o clima era, vamos ver se vai acontecer mesmo. Aí sancionou o Alexandre. Tudo bem, é ruim, mas assim, dá para segurar, tá sem nenhum. Vamos ver o que acontece agora. Chegou na Viviane, ela não ocupa cargo público, ela é a família do ministro, a mulher do ministro, passou de todos os limites. Eduardo passou de todos os limites ao conseguir impor a Magnitsky, impulsionar os Estados Unidos a impor a Magnitsky contra a mulher do Alexandre de Moraes. Isso é passível, um comentário pacificado aqui, tanto no Congresso como no Supremo. E aí o que acontece? No Congresso eles olham e falam, bom, a gente já estava semana passada dando um monte de recado pro Eduardo. Paulinho da Força falou de pacificação. Foi Paulinho com o Aécio Neves na casa do Temer, fizeram aquele vídeo, falaram, vamos pacificar o país, estamos construindo uma solução, um texto em conjunto com o Supremo que vai ter, no final das contas, um aval ali para o texto não ser votado e ser declarado inconstitucional ali na frente. E aí vem o cara e faz isso, e na semana passada uma outra figura muito importante no universo da política, que é o Valdemar Costa Neto, presidente do partido do Eduardo Bolsonaro, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, botando chega para lá no Eduardo. Então, assim, foram vários líderes. O Valdemar, ele é bolsonarista, né? Ele ficou mais bolsonarista, o partido dele virou maioria bolsonarista, e no final de 2021, 2022, porque o Valdemar sempre foi centrão, ele é um homem muito pragmático. Então todo mundo olha ali no fim das contas e fala, tá, a gente já entregou tudo, e o Eduardo nunca vai estar satisfeito. E o que ele fez ao longo dessa semana, da semana passada e dessa? Foi sempre respondendo
de maneira mal educada, de maneira agressiva, subindo o tom e fazendo ameaças. Então ele ameaçou Paulinho, aí ele fala que talvez o Mota pode perder o visto para os Estados Unidos, já falou que podia ter sanção da Magnitsky contra o Davi Alcolumbre, outro que fez um discurso semana passada super forte, botando chega para lá no Eduardo. São diferentes partidos, Solidariedade, MDB, União Brasil e presidente do PL, todo mundo falando se acalme. E até agora, nada, ele só dobra a aposta. E as pessoas próximas do Eduardo seguem dizendo que ele quer continuar, que ele continua com o plano de ser candidato à presidência no ano que vem, se o pai dele não for. Então, vai ter mais confusão aí pela frente, Diego. Real, né? Você me dá 10 segundos, Claro. eu vou passar para o coach, para você passar claro, mas é só porque a Letícia fala, né, os aliados do Eduardo estão dizendo que ele não recua, ele não tem mais ponto de retorno. A verdade é essa, porque o ponto de retorno dele ficou para trás há muito tempo. Sair dos Estados Unidos fazendo o discurso de perseguido político é uma coisa. Iniciar um processo prático, claro, cristalino e confesso de coação no curso do processo, celebrando cada vez que uma sanção estrangeira é imposta a integrantes do Supremo Tribunal Federal, e são 8 no total sancionados, seja com visto, e no caso do ministro Alexandre de Moraes, a mais gravosa, a Magnitsky a ele e sua esposa e seu filho, porque o escritório da família de advocacia tem também o filho do ministro. Então, o ponto de retorno dele, Letícia, já ficou para trás há muito tempo. Se volta para o Brasil, será processado, como, aliás, foi inclusive intimado, né? Houve ordem do Supremo para intimá-lo do processo, da denúncia aberta. Será que ele realmente acha que vai ser candidato à presidência, ou isso é um discurso para manter ali, né, a pose de que está tudo bem, que é isso que vai acontecer? Dani? Depende de como a Câmara processar, porque se a Câmara o cassar por faltas, ele mantém a elegibilidade. Mas se o mandato for cassado por violação ética, ele fica inelegível, né? Mas o discurso ele vai poder, se o pai dele, que já tem duas, uma inelegibilidade declarada pelo TSE e a outra que será confirmada quando o Supremo concluir o julgamento da trama golpista, são mais 8 anos aí a partir da data de condenação, está dizendo que quer ser candidato, o discurso ele pode fazer, mas na prática a gente ainda não vai precisar de um pouquinho mais de tempo para saber.